Agora você não tem mais desculpas para não ouvir o que precisa ser dito. Sei que muitos dizem que não tem tempo para ler, mas aqui está a oportunidade perfeita. Você pode ouvir o seu livro favorito enquanto vai para o trabalho, faz tarefas diárias ou simplesmente relaxa. E hoje vamos explorar um dos livros mais poderosos de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos que ele revela sobre as forças invisíveis que controlam nossa mente e nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Hill apresenta uma entrevista fictícia com o diabo, onde ele desmascara como o medo, a procrastinação e a falta de propósito dominam a nossa vida. Prepare-se para entender como superar essas barreiras invisíveis e, finalmente, conquistar o sucesso que você merece. Vamos à introdução. Mais Esperto que o Diabo foi escrito por Napoleon Hill em 1938, mas só foi publicado póstumamente em 2011. O livro se apresenta como uma conversa entre Hill e o diabo, onde o autor busca entender os mecanismos psicológicos e as influências invisíveis que impedem as pessoas de alcançar o sucesso. Hill utiliza essa entrevista fictícia para revelar as forças negativas que controlam as mentes humanas, como o medo, a procrastinação e a falta de propósito. E, por outro lado, oferece soluções práticas para superar esses desafios e atingir a realização pessoal. Prefácio. No prefácio, Hill fala sobre o processo que levou à criação desse livro e a profunda reflexão que ele fez sobre as razões pelas quais tantas pessoas não conseguem alcançar o sucesso. O prefácio também menciona que o autor foi desafiado por Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, a entender as causas do sucesso e do fracasso. Ele passou mais de 25 anos pesquisando e entrevistando pessoas de sucesso para desvendar os princípios que levam alguém a alcançar grandes feitos, além de identificar as forças que impedem a realização do potencial máximo. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Este capítulo serve como introdução ao conceito do livro e à filosofia de Hill. Hill relata como teve a chance de conversar com Andrew Carnegie, que na época era um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Carnegie o desafiou a descobrir os segredos do sucesso e as causas do fracasso das pessoas. Hill aceita o desafio e se compromete a pesquisar as causas do sucesso por meio de uma série de entrevistas com grandes personalidades e pela análise do comportamento humano. Hill revela que foi essa conversa que o motivou a buscar os princípios fundamentais do sucesso e a dedicar-se a entender o que separa os indivíduos de sucesso daqueles que vivem em mediocridade. Ao longo de sua jornada, Hill começaria a descobrir os maiores obstáculos internos que as pessoas enfrentam: medo, falta de clareza e ausência de autodisciplina, e como esses fatores limitam o potencial humano. Capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Neste capítulo, Hill compartilha o impacto pessoal e profissional que o desafio de Carnegie teve sobre ele. Depois da conversa com Carnegie, Hill passou a enxergar um novo mundo, cheio de possibilidades. Ele começou a observar as pessoas ao seu redor e a perceber como muitos estavam perdendo oportunidades por não saberem como controlar suas mentes. Hill sentiu uma renovação em sua própria vida e decidiu ir em busca de respostas. Ele reconheceu que, ao ter um propósito claro, as pessoas seriam capazes de superar as dificuldades, desde que estivessem dispostas a cultivar a autodisciplina e a perseverança. Hill começa a entender que o sucesso não é um acaso, mas uma série de princípios que podem ser seguidos para alcançar a grandeza. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Neste capítulo, Hill começa a entrevista com o diabo, a peça central da obra. O diabo representa as forças negativas e destrutivas da mente humana.
A entrevista, que é fictícia, tem como objetivo expor as táticas que o diabo usa para controlar as pessoas e impedir que elas alcancem seus objetivos. O diabo revela que sua maior ferramenta para controlar os seres humanos é o medo. Ele usa o medo de falhar, o medo do julgamento social, o medo do futuro e o medo da rejeição para impedir que as pessoas tomem ações ousadas e busquem seus verdadeiros desejos. O diabo admite que, ao criar essas emoções, ele consegue paralisar as mentes das pessoas, fazendo com que elas se contentem com uma vida de mediocridade. Hill começa a entender, a partir dessa entrevista, que o diabo não é uma entidade externa, mas sim a personificação das forças internas que existem na mente humana: o medo, a dúvida e a procrastinação. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Aqui, o diabo continua a revelar suas táticas, focando em como ele usa a alienação para controlar as pessoas. Segundo o diabo, a alienação acontece quando os indivíduos se desconectam de si mesmos, quando perdem o contato com seus próprios desejos, sonhos e ambições. O diabo explica que, ao viver em função das expectativas dos outros e ao seguir as convenções sociais sem questioná-las, as pessoas se tornam alienadas de suas próprias vontades e propósitos. Isso as torna vulneráveis ao controle do diabo, pois, ao estarem desconectadas de sua verdadeira essência, não sabem o que realmente desejam. Essa falta de direção e propósito as impede de tomar as decisões corretas para o seu sucesso. O diabo também revela que o segredo para dominar a mente humana é fazer com que as pessoas duvidem de si mesmas e sintam que não são capazes de realizar grandes feitos. Quando as pessoas perdem a fé em si mesmas, elas se tornam presas fáceis para as forças negativas. Capítulo 5. A confissão continua. O diabo segue sua confissão, revelando mais sobre como ele manipula as mentes humanas. Ele fala sobre a importância da dúvida, da procrastinação e da falta de autodisciplina. Quando as pessoas se permitem ser dominadas pela dúvida, elas não agem. A procrastinação se torna um dos maiores inimigos do progresso. O diabo explica que ele usa essas ferramentas para desviar as pessoas de seus objetivos, fazendo com que elas adiem seus sonhos e se sintam constantemente insatisfeitas. Ele também fala sobre como a falta de autodisciplina é uma das principais razões pelas quais as pessoas falham. Sem disciplina, elas não conseguem manter o foco e a consistência necessárias para alcançar seus objetivos. Capítulo 6. Ritmo hipnótico. O diabo introduz o conceito de ritmo hipnótico, um estado no qual as pessoas se tornam presas de hábitos automáticos que não estão alinhados com seus objetivos e desejos. Esse ritmo hipnótico é caracterizado pela repetição de ações e pensamentos que não ajudam a pessoa a crescer ou avançar. As pessoas nesse estado hipnótico tendem a agir de maneira automática, sem refletir sobre suas ações e decisões. O diabo explica que, ao controlar esse ritmo, ele consegue manter as pessoas presas em ciclos negativos, impedindo-as de tomar decisões conscientes que possam levá-las ao sucesso. Capítulo 7. Sementes do medo. Neste capítulo, o diabo expõe como ele semeia o medo nas mentes das pessoas. O medo é uma emoção poderosa, e o diabo reconhece que, ao espalhar esse medo, ele consegue paralisar as pessoas e impedi-las de tomar as ações necessárias para alcançar seus objetivos. O medo do fracasso, o medo do desconhecido, o medo da rejeição e o medo de ser julgado são alguns dos maiores aliados do diabo. Ao controlar esses medos, o diabo consegue manter as pessoas presas em um estado de inação e insegurança. Hill enfatiza que, ao enfrentar esses medos, as pessoas podem se libertar do controle do diabo e dar passos decisivos em direção ao sucesso. Capítulo 8. Propósito definido.
Neste capítulo, Hill revela a chave para superar as forças negativas. Ter um propósito definido. O diabo, em sua confissão, admite que quando uma pessoa tem um objetivo claro e uma visão definida do que deseja, ela se torna imune às suas táticas. A clareza de propósito é a arma mais poderosa contra o medo, a procrastinação e a dúvida. Hill ensina que é fundamental ter um objetivo claro e saber exatamente o que se deseja alcançar. Com isso, qualquer adversidade ou obstáculo pode ser superado. Capítulo 9. Educação e religião. Hill explora como a educação inadequada e o entendimento limitado sobre a religião podem ser usados como ferramentas para manter as pessoas sob o controle do diabo. Muitas vezes, as pessoas são ensinadas a buscar segurança, conforto e estabilidade, sem questionar as crenças e ideias que moldam suas vidas. Hill argumenta que o sucesso vem quando as pessoas se libertam dessas crenças limitantes e começam a buscar o autoconhecimento e a verdadeira conexão com seu propósito maior. Capítulo 10. Autodisciplina. A autodisciplina é um dos principais temas deste capítulo. Hill argumenta que a autodisciplina é essencial para alcançar qualquer forma de sucesso. Sem ela, é impossível manter o foco e persistir diante dos desafios. A capacidade de controlar seus próprios pensamentos e ações é o que separa as pessoas bem-sucedidas daquelas que vivem em fracasso. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. Hill descreve como a adversidade, quando enfrentada com coragem e perseverança, pode ser uma grande aliada no caminho para o sucesso. Ele revela que a verdadeira derrota ocorre quando a pessoa desiste diante dos obstáculos. As dificuldades, quando encaradas corretamente, oferecem lições valiosas que ajudam as pessoas a crescer. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. O diabo fala sobre como o ambiente pode influenciar nossas ações e pensamentos. Ele alerta que o ambiente pode ser uma grande força para o bem ou para o mal. Hill também aborda como o controle do tempo, a escolha de suas associações e o cuidado com as influências externas são cruciais para o sucesso. Conclusão. O livro conclui com uma reflexão sobre como o sucesso é alcançado quando conseguimos dominar a mente e resistir às influências negativas do medo e da dúvida. Hill ensina que, ao ter um propósito definido, praticar a autodisciplina, cultivar uma atitude mental positiva e gerenciar o tempo de maneira eficaz, qualquer pessoa pode superar as forças que a limitam e alcançar seus objetivos. Agora que você entendeu os principais conceitos de Mais Esperto que o Diabo, é hora de colocar isso em prática. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E lembre-se, o sucesso está ao seu alcance. Basta tomar as decisões certas com coragem e clareza de propósito. Até a próxima!